Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco. Olá, eu sou Lucas Neto, servo do Senhor Jesus, separado para o Evangelho de Deus, segundo a misericordiosa vontade do Senhor. Bem-vinda e bem-vindo ao nosso culto racional Palavra do Senhor. Um culto dedicado e consagrado ao nosso Deus, ao nosso Pai eterno. Um culto em que nos oferecemos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vamos então dar início ao nosso culto racional, Palavra do Senhor. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículos 51 ao 58. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58. Diz assim a palavra do Senhor. Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos então continuar na presença do nosso Deus. Agora em oração. É hora de falar com Deus, é hora de ouvir ao Senhor. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos na Tua presença neste instante de glória, porque para nós é um presente dado por Ti, a condição de estarmos falando contigo, ouvindo a Tua voz. Reconhecemos, ó Deus, que somos pecadores, que precisamos da Tua presença em nosso ser, que muitas vezes, em pensamentos ou mesmo nas ações, nós pecamos contra o nosso próximo e contra o Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Nos dá a oportunidade de nos redimirmos, de continuarmos a nossa jornada, passo a passo contigo. Não permita, ó Deus, que venhamos a retroceder na nossa fé cristã. Nos fortalece cada vez mais. Que o Teu Espírito Santo nos domine por completo, integralmente, para nos voltarmos ao Teu ser e realizarmos sempre a Tua vontade. Ó Deus, atende o nosso clamor, atende as nossas expectativas, os nossos pedidos. Nos livra, Senhor, do mal,
Nos livra, ó Deus, das adversidades. Nos dá, ó Pai, a coragem de vencer o medo em qualquer circunstância. É assim, meu Senhor, que nós oramos com fé, em nome de Jesus. Amém. O tema da nossa pregação de hoje, do sermão de hoje, tem como título Voo sem volta para o Empírio Celestial. Vou repetir. O tema do sermão de hoje tem como título Voo sem volta para o Empírio Celestial. O apóstolo Paulo, neste texto base lido da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 ao 58, para este sermão, revela um mistério dizendo que todos dormiremos, isto é, morreremos fisicamente, mas também seremos transformados. E esta transformação se dará num piscar de olhos, ao som ecoante da última trombeta celestial. De tal modo que, em primeiro lugar, os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão em corpos incorruptíveis. E nós, em seguida, os vivos, fisicamente e espiritualmente, em Cristo, teremos os nossos corpos transformados em corpos incorruptíveis. Assim, os que creram em Cristo Jesus passarão de um estado corruptível para um estado de incorruptibilidade, do estado de ser mortal para a imortalidade. E assim, a morte física e espiritual, ela foi destruída pela vitória por meio de Jesus Cristo. E a vida espiritual que a gente fala aqui é a vida de condenação eterna. Esta foi destruída pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Estaremos sempre dizendo que a revelação deste mistério do apóstolo Paulo é o que se dará proximamente na história da humanidade. É o próximo evento da história da humanidade cristã, que é o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. Portanto, esta revelação, ou nesta revelação, Paulo nos conclama a ficarmos firmes no Senhor, não nos abalarmos com nada e a permanecermos sempre dedicados à obra do Senhor. Então, explicando de uma forma mais simples, o próximo evento na história da igreja, da fé cristã, será o que nós chamamos de arrebatamento, onde a igreja do Senhor, não a igreja institucional, mas a igreja espiritual, aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, serão retirados do planeta Terra e levados para o céu, viver eternamente com Cristo. Não neste corpo corruptível, do qual nós temos hoje, mas num corpo incorruptível. Não neste corpo mortal, mas num corpo imortal. Em resumo, o apóstolo Paulo revelou sobre o dia do arrebatamento da igreja espiritual do Senhor Jesus, na qual todos que creram em Jesus Cristo, na cruz do Calvário, serão trasladados da terra para o céu, para viver eternamente com Cristo, desfrutando da vida eterna. E o que diz a Bíblia sobre este evento indica sinais de quando isto vai acontecer.
E os sinais que hoje ocorrem no mundo, rumores de guerras e guerras, doenças pandêmicas e mais outras ações de mudanças de clima em vários pontos do planeta, nos leva então a crer que está muito próximo o arrebatamento da igreja espiritual do Senhor Jesus. Mas quero lhe dizer neste momento que você é formado de um corpo, de uma alma e de um espírito. Para que você tenha então o entendimento de como se dará este arrebatamento da igreja. De como um corpo mortal se revestirá de imortalidade. Na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, ou seja, separe e lhe consagre, separe do pecado e lhe consagre a Deus. Então ele diz que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesmo o apóstolo Paulo, aqui agora para a igreja que estava em Tessalônica, fala desta volta de Jesus, porque é Jesus que vem buscar a sua igreja e vai levar para o céu num piscar de olhos, levando todos os seus membros, aqueles que creram em Cristo, na salvação de Cristo na cruz do Calvário da humanidade, na salvação em Cristo da condenação eterna. Em nossa complexão humana, ou seja, formação, somos formados de um corpo físico, que nós conhecemos mais como, no meio teológico, como carne, como uma alma, que é o nosso centro da vontade humana, e um espírito, que é o centro da nossa consciência e inteligência. Então, preste bastante atenção nesta formação do ser humano. Um corpo que representa a carne, essa parte exterior que nós conseguimos ver em cada ser humano. Temos uma alma, que é a parte relacionada à vontade humana. E temos um espírito relacionado à consciência e à inteligência, que é o ponto de ligação, o elo de comunicação com Deus. O corpo, a carne, ela é finita. E quando dissocia-se da alma humana, o centro da vontade, ela volta para a sua origem, que é o pó da terra. Nós viemos do pó da terra. O primeiro homem, Adão, foi criado a partir do pó da terra. Deus soprou o fôlego de vida, que é a alma, e fez deste boneco de barro, vamos dizer assim, alma vivente, de forma sobrenatural. E, portanto, quando a alma se dissocia do corpo, o corpo é morto, se decompõe e volta para o pó. O espírito humano, centro da consciência e inteligência, volta para Deus, sendo este, então, uma propriedade de Deus. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, diz assim: o pó volta à terra, de onde veio, e o espírito volta a Deus que o deu. E a alma? A alma, ela é propriedade humana, advinda
como já mencionei, do fôlego de Deus, que fez do corpo humano alma vivente. Nós só vivemos, nos movemos, porque o Senhor soprou o fôlego de vida dele em nós. E quero dizer para você que esta alma é eterna. Porém, como já disse, quando sai do corpo, tem um destino final. O corpo volta para o pó. O espírito volta para Deus. E a alma só tem um destino, com dois caminhos. Ora, este destino final está na posse, na decisão da pessoa que detém a vida. Portanto, eu devo decidir, enquanto eu vivo, qual é a escolha do destino da minha alma. Que vai novamente se juntar ao meu corpo e ao meu espírito, para salvação eterna ou condenação eterna no dia do arrebatamento. Como nós lemos no texto básico do sermão, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 58. Os que morreram em Cristo vão ressuscitar. A alma e o corpo voltam a se juntar num corpo incorruptível. Quem estiver vivo fisicamente nesta ocasião, se fosse neste momento, por exemplo, este corpo corruptível seria transformado num corpo incorruptível, não mais sujeito ao pecado, à tentação do pecado. Este corpo seria transformado de um corpo mortal para um corpo imortal. E isto parece ser uma história, uma lenda, mas quero dizer que é uma história real, uma história com H e não com E. Portanto, isto é real porque o próprio Senhor Jesus falou sobre o destino desta alma. Os dois destinos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 16, versículos 19 a 31, diz assim: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou ao dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu, e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, portanto no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo. Porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. Além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai,
Pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Eruditos bíblicos consideram que este texto, lido agora de Lucas, capítulo 16, versículos 19 e 31, não é uma parábola que Jesus contou, mas sim uma história real, contada pelo nosso Senhor Jesus com ensinos espirituais profundos sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre o céu, sobre o inferno. Jesus aqui fala de salvação, fala aqui de vida eterna, fala aqui do céu, fala aqui do inferno. E, portanto, preste muita atenção. O Senhor Jesus, ele nos mostra 2 personagens na terra. Um homem rico ao qual não foi dado seu nome, que vivia no luxo e na ostentação das riquezas todos os dias. E de outra maneira, um outro homem, um mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas. E como Jesus deu nome ao personagem Lázaro, acredita-se sim que esta é uma história real. E este mendigo chamado Lázaro, cheio de feridas, ele tinha o desejo de comer as migalhas de pão que caíam da mesa do homem rico. Porém, não conseguia satisfazer os seus desejos, porque os cães vinham lamber as suas feridas. O mendigo morreu e foi levado pelos anjos à presença de Abraão, no céu. Também morreu um homem rico e este foi sepultado. Observe que aqui há uma diferença nesse cortejo fúnebre dos 2. O do mendigo Lázaro, quando ele morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, para o céu. E o homem rico, Jesus disse apenas que ele foi sepultado. O homem rico, ao recobrar a sua consciência em meio a grandes tormentos, percebeu que estava no inferno. E ao olhar para cima, viu o pai Abraão e Lázaro num estado de serenidade, de paz. O homem rico então pede a Abraão que permita Lázaro molhar com água a ponta de seu dedo da mão e passar na sua língua para seu refrigério, pois aquele lugar que o homem rico estava era extremadamente quente e insuportável, por conta de grandes labaredas de fogo. Abraão lembra ao homem rico que em sua vida terrena ele recebeu boas coisas, ou seja, uma vida regalada, enquanto Lázaro, em sua vida terrena, sofreu bastante com a fome e com as doenças. Mas agora Lázaro no paraíso estava desfrutando de uma vida eterna de bênçãos, e o homem rico estava a sofrer e de modo eterno no inferno. Além disso, Abraão argumenta que entre o lugar céu, que Lázaro estava, e o lugar inferno, que o homem rico estava, havia um profundo abismo.
E absolutamente ninguém poderia passar do céu para o inferno, ou do inferno para o céu. E assim Lázaro não poderia refrescar com água a língua do homem rico, como este havia pedido a Abraão. Então o homem rico pede a Abraão que permita Lázaro ir à casa de sua família, para avisar os seus 5 irmãos sobre a existência deste lugar de tormento, de modo a evitar que eles fossem para lá onde ele estava. Abraão responde que ao homem rico, que os irmãos dele têm as profecias de Moisés e dos profetas sobre a salvação e vida eterna, e, portanto, que os ouçam. Agora é hora de ouvir a palavra de Deus, a salvação em Cristo Jesus. O homem rico, então, insiste junto a Abraão, argumentando que se alguém ressuscitasse dos mortos e fosse ter com eles, então se arrependeria dos seus pecados e seriam salvos e não iriam para o inferno. Abraão então diz ao homem rico: ora, se eles não creem em Moisés e nos profetas, que hoje são representados por todos nós, que todos nós, indiferentemente, indistintamente, todos nós somos sacerdotes de Cristo. E, portanto, representantes do Senhor. E Ele nos deu a comissão de ir e pregar e ensinar o Evangelho em todo o mundo. E, portanto, Ele diz que se eles não creem em Moisés e nos profetas, a incredulidade deles se confirma com mais ênfase em não aceitar, em não acreditar, melhor dizendo, na ressurreição. Ainda que alguém ressuscitasse dos mortos. E, portanto, o poder do Evangelho, da palavra de Deus é este: de restaurar, de transformar, de salvar a pessoa que está na prática do pecado, que está distante de Deus, separado de Deus. Jesus, desta história, que particularmente acreditamos ser real, e eu acredito nisso. E por isso que o nosso título do tema da pregação é Vou sem volta para o Empírio Celestial. Eu vou sem volta, eu acredito nisso. Eu vou sem volta para o Empírio Celestial. O Empírio aqui é o lugar santo, é o céu, é a habitação de Deus no céu. Então Jesus, nessa história, que particularmente acreditamos ser real, nos ensina sobre o pecado da incredulidade. É mais fácil as pessoas acreditarem no mal e não acreditarem no bem. E, portanto, Jesus também ensina sobre o arrependimento de pecados. Jesus ensina aqui sobre a salvação. Jesus ensina aqui sobre a vida eterna. Jesus ensina aqui sobre o julgamento final que ocorrerá após o arrebatamento, a grande tribulação, o julgamento das nações, nos eventos apocalípticos dos últimos dias. Jesus ensina sobre a condenação eterna, o do homem rico, condenado eternamente no Hades, no inferno, no lugar de tormento. Jesus ensinou sobre a salvação, representada aqui pelo mendigo Lázaro, que estava junto com Abraão no paraíso. E olha que não pode haver a passagem de um lado para o outro. Abraão disse: olha, há um grande abismo. Ninguém que está no céu pode passar para o inferno, ninguém que está no inferno pode passar para o céu.
E isto então confirma que Deus, em sua infinita misericórdia, nos concedeu o privilégio de decidirmos onde vamos viver, se no céu ou no inferno. Esta é uma decisão minha, esta é uma decisão sua. Creia em Jesus Cristo, arrependa-se de seus pecados, receba a salvação, receba a vida eterna, porque Jesus está voltando para buscar a sua igreja ao soar do som da última trombeta. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quero dizer para você que eu vou sem volta para o céu. E você? E você? Porque eu creio que se Jesus voltar daqui a 1 hora, estando eu vivo, este meu corpo será transformado de um corpo mortal para um corpo imortal. E se Jesus voltar daqui a 50 anos, pois não sabemos nem o dia nem a hora que ele vai voltar para buscar a sua igreja, eu creio que o meu corpo, que estará decomposto no pó da terra, ele vai ressuscitar num corpo incorruptível, num corpo imortal, e num piscar de olhos vai ascender aos céus, ao encontro de Jesus, para irmos viver eternamente com Ele no Empírio Celestial. Glória ao Senhor Jesus. Você ouviu o que Jesus disse na palavra de hoje? Você compreendeu o que Jesus disse na palavra de hoje? Reflita sobre a palavra de Deus que você ouviu e compreendeu. Obedeça ao chamamento do Senhor. Entrega a tua vida a Jesus. Vamos realizar uma oração final neste sermão de hoje. Ó Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, hoje recebemos a mensagem do mistério, que é o arrebatamento da igreja. Tão esperado por nós, ó Deus, tão ansiado por nós, mas que está garantida. Este arrebatamento está garantido, porque está escrito nas letras sagradas da Bíblia. E nós cremos, Senhor. Nós cremos que um dia o Senhor vai retornar ao som da última trombeta e estará entre as nuvens, esperando a sua igreja, a igreja espiritual, não a institucional, que vai subir num piscar de olhos para se encontrar contigo. Oh glória, que privilégio, Senhor, este presente que Tu nos dá. E isto tudo por causa da Tua morte na cruz do Calvário, que tomou o nosso lugar, que redimiu os nossos pecados, que nos concedeu a salvação e a vida eterna. Obrigado, Senhor. Eu agora dirijo a minha súplica para todos aqueles, ó Deus, que ouviram esta palavra, que acompanharam atentamente este mistério, que foram tocados pelo Teu Espírito e disseram sim, entregando o seu corpo, a sua alma e seu espírito ao Senhor Jesus. Escreve o nome
de cada pessoa, Deus, que decidiu ser dirigido, presidido pelo Teu Espírito, no livro da vida. Porque, como tenho repetido várias vezes, este livro será aberto no julgamento final. E lá estarão os nomes das pessoas que reconheceram o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Seu Salvador e seu Senhor. Ó meu Deus, obrigado por esta linda mensagem de hoje. É no nome de Jesus que eu oro com fé. Amém. Glória ao Senhor. Chegamos então ao final do nosso culto racional Palavra do Senhor. Como sempre tenho feito, dito, a nossa missão como cristão é pregar e ensinar a salvação em Cristo Jesus. Não importa quem você seja, a sua missão é pregar e ensinar a palavra de Deus. É salvar almas, ser pescador de almas. Deixa o Espírito Santo trabalhar e o teu trabalho não será em vão na obra do Senhor. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória sempre é de Deus. Até ao nosso próximo culto racional, Palavra do Senhor. Isto, se Deus permitir.